No Congresso, onde você é deputada federal, o que você tem sentido em relação à oposição? Eu sei que a realidade é diferente na Câmara e no Senado. Vamos começar pela Câmara. Vocês elegeram juntos o mesmo presidente da Câmara, né? Uma coisa quase insólita, mas assim, você tinha bolsonaristas ao lado de petistas elegendo o Arthur Lira. No dia a dia, como é que está essa relação? Não, eu acho, agora que vão começar os trabalhos propriamente dito, né? Passado o carnaval, porque antes a gente não teve nenhuma votação, discussão, agora que estão montando as comissões também, então acho que é a partir de março que a gente vai sentir. Eu espero que seja uma relação de respeito e de consideração, e que, obviamente, o presidente da casa trate as bancadas de maneira respeitosa, com os direitos que o regimento tem, né, que não queira tratorar ninguém. Eu acho que isso é fundamental. Então, espero que seja dessa maneira, né? A oposição lá é uma oposição mais barulhenta, aquele pessoal mais bolsonarista mesmo, que fica gritando no plenário, agredindo o Lula, agredindo o PT, enfim, mas não é gente que tem uma articulação na casa, com capacidade de mudar posições ou opiniões dos demais deputados, principalmente desse bloco do Centrão. Você já esbarrou na Câmara com o Deltan Dallagnol, seu conterrâneo? Não, nunca vi ele lá, não. Ainda não? Não. Vocês têm no Senado e na Câmara, na figura do Deltan e no Senado, a figura do Moro, dois personagens que, inclusive, ao assumirem a atuação política deles, eles confirmaram a acusação que vocês faziam a eles de enviesamento político, né? No caso do Moro foi antes, até porque ele compôs o governo Bolsonaro. E ambos estão em partidos que estão na base do governo, né? Como que se dá a relação com essas figuras? Tem expectativa que o Podemos e o União Brasil limem espaços deles? Como que vocês conversam com esses partidos da base aliada sobre essas duas figuras? Não, com essas figuras nós não conversamos, não tem diálogo e não tem vontade nenhuma de aproximação. Muito pelo contrário. Queremos distância pelo que eles representam, pelo que eles fizeram. Grande parte da tragédia que nós vivemos no país, econômica, política, esse ataque à democracia, se deve a essas figuras. Figuras como o Moro e como o Dallagnol. Agora, uma coisa é você conversar com pessoas que são do partido e que não pensam igual a eles. Eles entraram num partido, né? Então, tem condições de separar. O ministro Padilha tem feito isso, tanto no Senado como na Câmara. E para vocês não tem problema de, em partidos da base, existir atuações de oposição? Não, porque nós não temos ali uma parte dos partidos que está entrando conosco, que não são do nosso campo, tem mais dificuldade de vir conosco de forma coesa. E é natural, porque são muito distantes politicamente. Então, muitas vezes vem uma parte do partido, que é a parte que nos dá a maioria, nos dá as condições de voto. Veja, o que a gente constrói no Congresso Nacional são condições para ganhar votações que o governo julgar importante. É isso. Então, nós precisamos de um número tal, não precisamos da adesão total. Falar de União Brasil. O União Brasil teve uma entrada no governo complicada, que até agora não está muito claro o que ele é, né? Formalmente ele é governo, mas na prática, embora não tenhamos tido ainda nenhuma votação realmente que teste o tamanho da base, mas o que tem se dito, o que eles têm ameaçado, é que vão entregar muito poucos votos, né? E tem 3 ministérios negociados diretamente com Davi Alcolumbre, né, senador pela União Brasil, ex-presidente do Senado, diretamente com o presidente Lula e com o ministro Alexandre Padilha. Como é que se avalia essa situação no União Brasil? Porque também essas figuras chaves na Câmara, né, o deputado Elmar Nascimento, por exemplo, é quase um deputado de oposição. Não está publicamente, às vezes, já expondo a insatisfação dele com o governo. Qual é o remédio para essa situação do União Brasil? Então, é engraçado, né? Porque muitos se dizem independentes, inclusive. A palavrinha da moda é essa, independente. Independente, essa palavra da moda. Eu acho que tem que avaliar a aliança. A aliança não é uma coisa sagrada que você faz e não sai dela. Se não der certo, se não tiver entrega, não tem por que continuar, certo? Aí é melhor você fazer pontualmente com os deputados, os senadores que estão com você, mas não uma aliança formal de participação em governo. Mas tem que avaliar agora, foi feito, tem que avaliar. Qual é a situação hoje do ministro Juscelino Filho? Ele teve uma acusação, né, uma denúncia comprovada de que ele usou avião da FAB para ir a um leilão de cavalos de raça. Ele mesmo não negou, é um fato. Embora não tenha dado explicação de por que fez isso ou se pretende, de alguma maneira, compensar o que visivelmente é o uso de um recurso público para um fim privado. Qual é a sua visão sobre a situação dele no governo?
Olha, em situações como essa, eu acho que o ministro devia pedir um afastamento para poder explicar, justificar, se for justificável, o que ele fez, porque isso impede constrangimento de parte a parte. Voltando para o governo, o Lula tem uma corrida contra o tempo de entregar. A gente veio de 4 anos de um país com muitas demandas reprimidas, demandas sociais, demandas de direitos, né, de liberdades. A situação é muito grave, mas vocês foram surpreendidos no 8 de janeiro com uma coisa que parou o governo, parou o país, e teve que parar mesmo, porque ali teve coisas que ele teve que resolver para controlar a situação. Como que você avalia o calendário de entregas? Nesses 2 meses, apesar do 8 de janeiro, você considera que foram 2 meses satisfatórios na entrega para a ponta do eleitor que votou no presidente Lula? Olha, primeiro eu acho que o governo está indo bem, e o presidente Lula muito bem, uma visão muito clara do que ele tem que fazer, qual é o papel dele, com respostas muito rápidas e efetivas aos acontecimentos, como foi o caso do 8 de janeiro, questão dos Yanomamis, questão das chuvas, né, São Paulo e outros lugares. Então, e ele está conseguindo fazer o governo responder, e tem cobrado muito de todas as pastas, né, a finalização de propostas. Ele já lançou de novo Minha Casa Minha Vida, que foi importante. Amanhã lança o novo Bolsa Família, com recurso de 150 para crianças até 6 anos. Já disse que vai lançar o Desenrola, que é a renegociação da dívida. Já falou do aumento do salário mínimo, vai fazer a desoneração, iniciar a desoneração da tabela do imposto de renda, né, o reajuste da tabela. Então, eu acho que já são medidas que vão ter impacto na vida das pessoas. Agora, eu acho que a principal concentração do governo, a coisa mais importante da economia, que é o que conta para a vida das pessoas, é buscar o crescimento e geração de emprego. Eu acho que isso tem que ser mantra do governo, mantra de todo mundo dentro do governo. Nós precisamos crescer e precisamos entregar emprego, porque nós estamos vendo a realidade da economia não está boa. Os analistas estão dizendo que nós vamos ter recessão no segundo semestre. Essa taxa de juros absurda,